Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos caríssimos, para podermos oferecer com dignidade estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores e confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, que no vosso amor infinito cumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos. Pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, surpreende-me que tão depressa tenhais abandonado aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para passar a outro Evangelho. Não que haja outro Evangelho, mas há pessoas que vos perturbam e pretendem mudar o Evangelho de Cristo. Mas se alguém, ainda que fosse eu próprio ou um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente daquele que nós vos anunciamos, seja anátema. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja anátema. Estarei eu agora a captar um favor dos homens ou de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se eu ainda pretendesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Quero que saibais, irmãos, o Evangelho anunciado por mim não é de inspiração humana, porque não o recebi ou aprendi de nenhum homem, mas por uma revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Louvarei o Senhor de todo o coração, no conselho dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, admiráveis para os que nelas meditam. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. Instituiu um memorial das suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu sustento àqueles que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança. O Senhor jamais esquece a sua aliança.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e perguntou a Jesus para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para receber como herança a vida eterna? Jesus disse-lhe: Que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Roubaram-lhe tudo o que levava, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu-o e passou adiante. Do mesmo modo, um levita, que vinha por aquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que ia de viagem passou junto dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montada e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas, deu-as ao estalajadeiro e disse: Trata bem dele, e o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei respondeu: O que teve compaixão dele. Disse-lhe Jesus: Então vai e faz o mesmo. Palavra da salvação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui hoje temos esta questão fundamental que todo cristão poderia fazer. Aquilo que preocupa a todos nós. Que é de fazer para receber como herança a vida eterna. São Paulo, na primeira leitura, vai dizer que não há outro evangelho, senão este que Jesus nos dá como resposta a esta questão. Aliás, Jesus remete a questão para aquele doutor da lei. Embora tenha feito a mesma questão no sentido de o experimentar, mas a resposta é correta. Amar a Deus de todo o coração e amar o próximo. E aqui veio mais uma questão. Quem é o meu próximo? Então, Jesus conta-nos esta parábola do samaritano, o bom samaritano. Quem é o meu próximo? Jesus nos conta a parábola daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó. É uma descida muito longa, de 1000 metros.
porque diz-se que do nível das águas do mar até Jerusalém são 750 metros. E do nível da água do mar até mais para baixo, onde encontramos Jericó, são 250 metros. Então são 1000 metros. Então aquele homem vinha de Jerusalém. Jerusalém, cidade santa. Jericó, cidade do pecado. Então aquele homem descia e na descida encontrou-se com bandidos que lhe maltrataram. E depois, lá vimos que passou primeiro o sacerdote e viu o homem, mas seguiu o seu caminho. Passou o levita, viu e também seguiu o seu caminho. O samaritano é aquele que cuidou daquele homem que estava ali maltratado. Ora, nós podemos ver quem é o sacerdote. O sacerdote, e por que não foi socorrer aquela pessoa? Estava muito preso à norma, o sacerdote. Por quê? Não se podia tocar em pessoas mortas, senão podia ficar impuro. Então, para não ficar impuro, olhou mais para si do que para a pessoa que estava sofrendo. Assim também o levita olhou mais para si do que aquela pessoa que estava ali necessitando de apoio. Mas o samaritano moveu-se por outra norma, a norma do amor. Dirigiu-se. Claro, o samaritano, por um lado, não estava preso àquelas normas judaicas. Estava um pouquinho mais livre. Jesus conta-nos esta parábola, mas também para dizer que Ele mesmo é que é o bom samaritano que vem ao encontro desta humanidade decaída. Nós vimos que Deus, quando criou, viu que tudo era bom, mas o homem caiu. E na sua queda, era difícil voltar a Deus. Então, antes chegaram os patriarcas, chegaram os profetas, mas orientados naturalmente também pela norma, não é? A norma dada a Moisés era incapaz de chegar ao ponto de entregar a sua vida a favor daqueles que estão no sofrimento. E Jesus é quem cumpre isso na íntegra. E os mandamentos, ou o ensinamento de Jesus, que nos leva a amarmos o nosso próprio inimigo, naturalmente falando, é difícil. Só aquele que está em Jesus, conhecendo a norma, é difícil de aplicar. E esse foi o drama que podemos encontrar também em São Paulo, os Romanos, que vai dizer, eu conheço a norma, mas conhecer a norma e praticar há uma distância muito grande. Infeliz de mim, quem me libertará desta situação? Porque eu quero fazer o bem, não é? Mas entre querer fazer o bem e fazer o bem, há uma distância. Quem me libertará? Eu sou infeliz, porque eu quero fazer o bem. Mas quando eu faço, é o mal que me aparece. E depois diz, graças seja dado a nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa vida, se nós estarmos unidos a Cristo, que é amor, Ele, que quando nós ainda éramos pecadores, Deus enviou seu Filho. Não éramos bons, não.
quando nós ainda éramos pecadores, enviou seu Filho. E esse seu Filho morreu por nós, por causa do amor que tem para conosco. E todos nós, ligados a Cristo Jesus, no ensinamento que o Senhor nos deu, podemos viver o amor e podemos vencer todas as dificuldades que nós encontramos na vida. Com Cristo é fácil perdoar o meu inimigo, não é? É fácil amar o meu inimigo. Um cristão pode perdoar o seu inimigo. Sim, orientado e deixando-se iluminar por aquele que amou-me sem que eu tenha feito nada. É por graça que Ele nos dá. É de graça. A nossa salvação é de graça. Sem merecimento, nós recebemos. Mas é isso que o Senhor também pede-nos a nós. Para nós podermos alcançar a vida eterna, temos que dar de graça. Temos que dar o nosso amor de graça. Temos que dar o nosso perdão de graça. Temos que olhar para o necessitado e ajudá-lo de graça. É interessante que aquele homem, ninguém não se diz o nome, é um estranho. Como é que eu posso fazer algo por uma pessoa estranha? Mas o amor profundo e a misericórdia de Deus, que veio até nós e nos ensina também nós a sermos misericordiosos uns para com os outros. Peçamos ao Senhor para que nos dê este amor e a vontade de sempre seguirmos Jesus em todos os momentos da nossa vida. Irmãos e irmãs, o nosso próximo é aquele que está ao nosso lado e sofre. E o bom samaritano é o Filho de Deus que se abeirou do homem meio morto e cuidou dele. Peçamos ao Pai que nos ensina a ser bons samaritanos. Por todo o povo cristão que escuta o Evangelho, para que descubra que o centro da mensagem de Cristo consiste em unir o amor de Deus e ao próximo, oremos. Pelos fiéis católicos que abandonam a Igreja, perturbados e pressionados pela pregação das seitas, para que não tardem a descobrir o seu engano e sair dele, oremos. Pelos pastores que têm a preocupação de anunciar a palavra da verdade e receberem de Jesus Cristo, para que os anime a força interior que vem do Espírito, oremos. Pelas vítimas de acidentes ou de assaltos, para que encontrem quem as socorra prontamente e quem lhes mostre o que é ser o próximo de verdade, oremos. Por todos aqueles que aqui estão e se conhecem, para que, nas aflições, sejam tão próximos uns dos outros, como o samaritano o foi para aquele desconhecido, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, ensinai-nos a amar-vos sobre todas as coisas
e ao próximo como a nós mesmos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Serva ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças. Em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também à noite da dor se abre a luz pascal, e o vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque vos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora do Rosário de Fátima, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda hora e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo vendeu. Curteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Curteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Curteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Se vos amardes uns aos outros, Deus permaneça em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permaneça em vós. Este
Ela vem. Julgais e não sereis julgados. Perdoai e sereis perdoados. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em Nós sabemos que passamos da morte à vida, porque nos amamos como irmãos. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em Onde há caridade verdadeira, aí habita Deus. Onde há caridade verdadeira, aí habita Deus. Aqui nos reuniu o amor de Cristo, alegremo-nos e exultemos em seu nome. Com temor e amor cantemos ao Deus vivo e amemo-nos de todo o coração. Onde há caridade verdadeira, aí habita Deus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que neste sacramento saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que, ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças